Boa tarde a todos, o meu nome é Caroline Bindestocco e eu sou aluna de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Os meus orientadores são a professora doutora Amy Clark, o professor doutor Daniel Roberto Cassar, o professor doutor Michael Kaufman e o professor doutor Francisco Gilcuri. O nosso projeto é intitulado Determinação da função de distribuição de pares de ligas de elemento multiprincipal, selecionadas por meio de algoritmo genético. Aproveito este momento para agradecer ao CNPq, à FAPESP, ao CANFSA e ao INSF. O nosso projeto partiu da consideração de que, com o contínuo avanço tecnológico, faz-se necessário o desenvolvimento de novos materiais que possam suprir as demandas da sociedade. É nesse âmbito que se encontram as ligas de elemento multiprincipal. A questão que se forma é: como selecionar a composição ideal para uma determinada aplicação em meio a um vasto campo multicomposicional? Uma possível resposta é o algoritmo genético, baseado na teoria da evolução de Charles Darwin, que tem como princípio a sobrevivência do indivíduo mais apto, sendo que indivíduo, no nosso caso, é a liga de elemento multiprincipal. O algoritmo genético é composto de 5 passos. O primeiro é a inicialização, no qual os elementos químicos são inseridos dentro do programa GLASS, o qual é capaz de formar ligas de composições aleatórias. O segundo passo, por sua vez, é a avaliação dos indivíduos. São recompensados as ligas mais aptas de acordo com os parâmetros de interesse. Nesse caso, a fitness function das ligas mais aptas tenderá a 0. O terceiro passo, por sua vez, é a seleção dos indivíduos de acordo com o fitness. Fitness function está relacionado com os nossos parâmetros de interesse e tenderá a 0 para as ligas mais aptas, as quais serão selecionadas para o quarto passo, que é a formação da próxima geração. Através de processos de crossover e mutação, uma nova geração de novas ligas com propriedades otimizadas será formada. O passo 1, 2, 3 e 4 será repetido até o passo 5, que é a finalização, no qual será obtida a liga mais otimizada possível de acordo com os nossos parâmetros de interesse. No nosso caso em específico, os parâmetros que estão sendo trabalhados são o φ, que é o parâmetro termodinâmico adimensional. Caso o φ seja superior a 20, há uma alta probabilidade da liga resultante ser monofásica. Há também o parâmetro VEC, que é a concentração de elétrons de valência. Caso o VEC seja superior a 8, há uma alta probabilidade da liga formada ser CFC. O terceiro parâmetro é K, referente à constante de Halpett, que está correlacionado com o endurecimento por refino de grão. O último parâmetro é τy, a tensão de cisalhamento crítica resolvida, que está correlacionada, por sua vez, ao endurecimento por solução sólida. Os dois primeiros parâmetros, eles são denominados constraints, tendo em vista que ligas que possuem φ e VEC superiores a 20 e 8, respectivamente, serão igualmente recompensadas. Fato este que se contrasta com K e τy, que são denominados predicts. No caso, nós queremos maximizar esses valores de tal forma que ligas que possuam valores maiores de K e τy serão mais fortemente recompensadas. Ao se utilizar o algoritmo genético, foi possível obter duas composições de interesse. A primeira, a composição 1, possui os elementos cobalto, cromo, cobre, ferro, manganês, níquel, estanho e vanádio. Ao se acrescentar essa composição nos softwares Thermocalc e Pandat, que possuem como base o método CALPHAD, percebe que existe uma região e uma determinada temperatura que nós somos capazes de obter 100% CFC. Percebe-se também que foi obtido elevados valores de K e τy. A segunda composição, por sua vez, foi restringida aos elementos cobalto, cromo, níquel e vanádio. Os valores de φ e VEC, assim como anterior, são acima aos esperados e, novamente, ao se acrescentar tal composição nos softwares Pandat e Thermocalc, é possível obter uma região 100% monofásica CFC. Contudo, nesse caso, devido à restrição dos elementos, os valores de K e τy foram reduzidos e a função fitness ficou mais distante de 0. Obviamente, apesar dos softwares demonstrarem que existe uma região monofásica, é interessante realizar uma caracterização estrutural dessas ligas. Em relação ao primeiro parâmetro, φ, que está correlacionado ao fato da liga ser monofásica, podem ser realizados ensaios de BSE e EDS.
Conforme a imagem à direita inferior, percebe-se que existem basicamente duas fases, uma dominando com 99,6%, o que é suposto como CFC, enquanto a outra fase de 0,4% ela é rica em vanádio. Se você comparar com a imagem à sua esquerda de BSE, pode-se perceber que a gente ainda possui uma região 100% monofásica. A questão é, existem vanádios que não foram propriamente fundidos durante o processo de fabricação. A liga apresentada neste slide é a de composição 1, a qual foi homogeneizada a 900 graus Celsius por 48 horas, seguido por uma laminação com redução de 50% da espessura e, por fim, uma recristalização a 900 graus Celsius por 2 horas. A mesma caracterização foi realizada com a liga de composição 2, a qual passou por um processo de fabricação e de tratamento térmico muito semelhante, e novamente podemos confirmar o fato de que nós temos uma composição monofásica. Agora, em relação ao parâmetro VEC, que por sua vez é correlacionado com o fato da liga ser ou não CFC, isso pode ser determinado experimentalmente por meio de um ensaio de DRX. Nesse slide, nós temos o espectrograma da liga de composição 1. Os dados experimentais estão representados na linha verde claro e percebe-se que, ao se comparar os dados experimentais com um padrão perfeito de níquel que foi desenvolvido no software Vesta, a intensidade e a posição dos picos de ambos os dados estão muito próximas, ocorrendo um leve deslocamento, tendo o fato de que a composição 1 não é composta somente por níquel. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que nós temos uma composição CFC. O mesmo é realizado para a composição 2 e, novamente, percebe-se que a posição e a intensidade de ambos os picos, experimental e de níquel puro realizado no software Vesta, são semelhantes, novamente afirmando que possuímos uma estrutura 100% CFC. Agora, em relação ao parâmetro τy, que se correlaciona com a solução sólida, uma das maneiras de se estudar experimentalmente esse parâmetro é por meio do PDF, que em português significa função de distribuição por pares, que consiste na probabilidade de se encontrar um par de átomos separados por uma distância r. Ocorre, portanto, uma normalização, divisão pelo fator de estrutura atômico e correção dos dados obtidos pelo ensaio de difração. Basicamente, pode-se dizer que ocorre uma conversão da intensidade de difração coerente para uma função estrutural SQ. O PDF que normalmente é encontrado na literatura é uma transformada de Fourier da função estrutural SQ. Para que seja possível converter o DRX para o PDF, precisa-se trabalhar com um espaço recíproco amplo, o que na prática quer dizer uma larga faixa angular e um pequeno comprimento de onda. Caso lembrem-se do DRX apresentado anteriormente, a faixa angular compreende entre 5 a 145 graus e o comprimento de onda da fonte utilizada é de 0,7 angstrom, referente a uma fonte de molibdênio. Devido ao nosso espaço recíproco amplo, é possível analisar tanto os picos da lei de Bragg como da região difusa, obtendo informações tanto para materiais cristalinos como amorfos. As informações passíveis de serem obtidas com o PDF diretamente são a distância atômica pela posição dos picos, o número de coordenação pela área do pico, assim como a desordem do material devido à largura do pico. Neste slide são apresentados os PDFs para a composição 1 e 2. Vale-se lembrar que para ligas de elemento multiprincipal monofásicas, a rede é localmente distorcida devido aos átomos de raios diferentes, ou seja, a solução sólida em um PDF pode ser medida pelo aumento da largura do pico. De acordo com o algoritmo genético, a tensão ocasionada devido à distorção da rede para a composição 1 é na faixa de 800, enquanto que para a composição 2 é na faixa de 70. Portanto, é esperado que a distorção da rede da composição 1 seja maior do que a da 2, de tal forma que a largura do pico do PDF da composição 1 seja maior do que a largura do pico do PDF da composição 2. Fato esse que é comprovado na realidade, tendo em vista que a média da largura meia altura dos picos da composição 1, 0,29, é superior a 0,25, referente à composição 2. Com isso, chegamos ao final da apresentação.
Caso possuam dúvidas, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail. Para finalizar, aqui estão as minhas referências. Muito obrigada!